Salve vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias desta quarta-feira, dia 11 de dezembro. Hoje comemora-se o Dia do Engenheiro. Nesta edição, prestação de serviço. Saúde com a doutora Silvia. Ela é oftalmologista e especialista em ceratocone. Tem ainda comentário, entrevista, denúncias, futebol e só notícia verdade. Amigo e irmão, nós usamos sempre esse espaço para te informar sobre a verdade. No comentário de hoje, preciso te informar que nos dias de hoje, nem a FUNAI entra na Amazônia. A Amazônia brasileira hoje é comandada pelo Comando Vermelho e também pelo PCC. Isso é 100%. Mas as facções do México, Venezuela e também da Colômbia. Ninguém entra mais na Amazônia brasileira. O garimpo e as exportações de madeira e também todas as áreas onde moram pessoas, lá inclusive, os índios. Logicamente que existe uma exceção. Lá só podem entrar as ONGs internacionais e as indústrias de extração, que são legalizadas e que são naturalmente estrangeiras. Agora, uma simples pergunta. Se o governo brasileiro não consegue eliminar as mamatas dos deputados e senadores que não aceitam a reforma política, como é que vai conseguir disciplinar o uso das riquezas da nossa Amazônia? Isso, infelizmente, é muito triste, é revoltante, pois a Amazônia brasileira não pertence mais ao Brasil. Um descaso do governo federal, um descaso das autoridades jurídicas, um descaso dos deputados e um descaso também dos senadores. Infelizmente, esta é a pura verdade. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Inoculante é um micro-organismo que ajuda no crescimento saudável de leguminosas. Sua principal função é aumentar a produção de nitrogênio para o desenvolvimento da planta. Mas lembre-se, o inoculante contém bactérias específicas para cada espécie. Por isso, quando preparado para uma leguminosa, não o use em outras plantas. Resumo: o inoculante melhora a qualidade do solo, evita o uso de adubação nitrogenada, oferece economia ao agricultor, aumenta a produtividade da lavoura e, por ser um produto natural, não prejudica o meio ambiente. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. As companhias de água e esgoto conseguiram o apoio de pelo menos 6 governadores que representam estados com metade da população brasileira para reivindicar tratamento especial ao saneamento básico na reforma tributária. As empresas pedem equiparação do saneamento ao regime tributário para o setor de saúde. Elas argumentam que, com base em dados da Organização Mundial da Saúde, que cada $1 investido em acesso à água potável e esgotamento sanitário poupa $5,50 em gastos com tratamento de doenças. Apesar disso, o relatório divulgado na última segunda-feira pelo senador Eduardo Braga
que ignorou o pleito do setor e manteve o texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Mesmo assim, as companhias de saneamento do Brasil, elas faturam alto, muito alto, e, logicamente, com a reforma queriam faturar mais, os acionistas, logicamente. Hoje no programa, o secretário de Turismo do Paraná, Márcio Nunes. O secretário está entusiasmado com as obras no estado e também, como detalhe, o secretário é premiado. Secretário, o governo do Paraná tem se efetivado como um governo que é modelo para o Brasil. Por que acontece isso, secretário? Olha, na verdade, o governador Ratinho Júnior implantou o modelo de gestão, o modelo Paraná, que faz com que o Paraná seja o estado que mais cresceu, mais se desenvolveu, mais recebeu investimentos de iniciativa privada, o estado que mais puder ter ambiente, o estado tendo a campeão, sustentabilidade, número, educação, o estado que tem o capacidade, que é capacidade de pagamento, iniciar seu diamante, ter nas contas públicas, programas maravilhosos, os programas da Coapar, que é o programa Casa Fácil, onde o estado paga a entrada para você de uma casa, para você poder morar. São programas maravilhosos. E hoje, em especial, aqui desse evento junto à Coapar, junto com entidades importantíssimas do setor da construção civil, principalmente das construções voltadas para o interesse social. E o governo do estado do Paraná entrou definitivamente com muita força no turismo de eventos e negócios. Esse é um turismo de evento e negócio acontecendo. Aqui, diga na oração do Paraná, é todo esse trabalho, todo esse empenho e a transversalidade que faz a diferença e faz o governo Ratinho Júnior, sem dúvida nenhuma, o melhor governador da história do Paraná. E esse modelo Paraná que você está se plantando hoje em todo o estado, eu tenho certeza que daqui a pouquinho nós vamos estar mostrando para o Brasil. Secretário, por que o secretário é premiado? Hoje nós vamos receber o prêmio de revelação do turismo pela Bracel, com o trabalho que a gente conseguiu, se houve daqui do estado, passar de agradecimento do governador Ratinho Júnior, tem dado essa oportunidade para que todos nós, secretários de Estado, cada um possa desenvolver o seu trabalho. Puxado pelas vendas aos países do Oriente Médio, o Paraná alcançou a marca de 21,6 bilhões de dólares em exportações totais entre janeiro e novembro de 2024. Isso de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, organizados pelo IAPARDES, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. A China ainda segue sendo o principal destino dos produtos paranaenses, com 5,5 bilhões de dólares exportados ao país asiático. Mas o crescimento das vendas para o Oriente Médio reforça o dinamismo e a diversificação da economia do Paraná. No acumulado do ano, as vendas para os 14 países do bloco econômico ultrapassaram os 2 bilhões de dólares, o valor maior já registrado. O litoral do Paraná se prepara para mais uma temporada de verão, impulsionada, logicamente, pela revitalização da Orla de Matinhos, obra sobre a coordenação do Instituto Água e Terra. A expectativa da rede hoteleira, local, logicamente, é de um aumento de até 40% na ocupação para a temporada 2024-2025, o dobro do incremento alcançado nos últimos anos, que gerou em torno de 20%. O otimismo do setor se deve especialmente à ampliação significativa da estrutura ofertada pelo governo do estado, principal intervenção urbana na história do litoral do Paraná. A nova orla do município de Matinhos alcançou 96,53% de conclusão em novembro e deve ser entregue ainda no primeiro trimestre de 2025. Essa obra está levando mais de 5 anos. É uma vergonha. O investimento é de 354,4 milhões de reais.
Anote aí para jamais esquecer. Amigo é aquele que sabe tudo a seu respeito e que, mesmo assim, ainda gosta de você. Esse Jornal Verdade retorna após o intervalo. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O Mercado das Pulgas, da Rua Silva Jardim, em Curitiba, é uma verdadeira história. O resgate de móveis, utensílios domésticos, quadros e grande variedade oportunizam uma aventura inesquecível. Venha conhecer o Mercado das Pulgas, a arte para o encantamento de pessoas. O Senado Federal pretende votar o projeto de lei dos cassinos, que tem como proposta legalizar diversas modalidades de jogos de azar, incluindo bingos, apostas em cavalos e cassinos, além de regulamentar o jogo do bicho. A medida põe fim à proibição estabelecida por uma lei de 1946 e revoga partes da Lei de Contravenções Penais. Com aprovação apertada na Comissão de Constituição e Justiça em junho deste ano, a proposta enfrentou resistência e adiamentos. Segundo o relator, senador Irajá, a pausa estratégica foi necessária para angariar apoio suficiente antes da votação no plenário. Questões relacionadas ao impacto das BITs, como endividamento da população e uso irregular para a lavagem de dinheiro, também contaminam as discussões. O litoral do estado terá um aumento de 5% no número de postos de guarda-vidas ativos nessa temporada do verão, Maior Paraná. Alguns dos principais pontos utilizados pelos banhistas já contam com monitoramento do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, desde setembro. E a partir de 14 de dezembro, o efetivo integral atuará na região distribuído em 100 locais de banho, além das ações de monitoramento itinerantes. De acordo com o comandante do 8º Grupamento de Bombeiros e coordenador operacional da Costa Leste, Major Fabrício Frasato, haverá reforço no número de postos de guarda-vidas em todos os municípios. Eles serão divididos entre os municípios de Guaratuba, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná, além de pontos na Ilha do Mel, em Paranaguá, e ações concentradas aos finais de semana e feriados, em Antonina, explicou. O deputado estadual Luiz Corte apresentou uma emenda que promete transformar o processo de licenciamento ambiental no Paraná. A proposta, que modifica o projeto de lei número 662, busca simplificar e acelerar a emissão de licenças, garantindo maior eficiência e transparência. Essas mudanças são um avanço na burocracia estatal, permitindo que empresários e agricultores tenham mais agilidade nos processos, sem deixar de lado a preservação ambiental. Comentou o deputado. A emenda introduz prazos específicos para cada modalidade de licenciamento ambiental. Entre as principais alterações estão a alteração de inexigibilidade de licença ambiental para atividades de impacto insignificante. O prazo de concessão será de até 5 dias úteis. Coisas boas acontecem para aqueles que esperam. Coisas ainda melhores acontecem para aqueles que se levantam e correm atrás daquilo que querem. Esse jornal retorna após o intervalo.
presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Brasil atingiu, no dia 13 de novembro deste ano, um recorde de geração média horária de energia eólica, atingindo 23.699 megawatts médios. No dia seguinte, houve também novo recorde. Foi alcançado desta vez de geração média diária, com 18.976 megawatts médios. Os números foram divulgados na última segunda-feira pelo Ministério das Minas e Energia. Segundo a pasta, os resultados destacam o avanço da energia eólica como uma fonte essencial para a matriz energética do país, confirmando assim o papel dessa tecnologia no fornecimento sustentável de energia. Amigo e irmão, agora o espaço é saúde. E hoje a conversa é com a doutora Silvia Pretz de Maier. Ela é oftalmologista e especialista em ceratocone, uma doença ocular que afeta a córnea, a camada transparente que cobre a parte frontal do olho. Então, vamos saber um pouco mais sobre a visão, a matéria especial, agora para você. A cirurgia refrativa é uma cirurgia feita a laser, onde com o laser a gente redesenha o formato da córnea, adaptando ela aos graus de miopia ou hipermetropia ou astigmatismo do paciente, fazendo com que esses graus fiquem zerados e o paciente atingir a independência visual dos óculos. Hoje em dia a gente conta com 2 técnicas cirúrgicas no Brasil para fazer o remodelamento corneano a laser. Uma delas é o PRK, onde o pós-operatório é um pouco mais dolorido, tem um pouco mais de sintomas, e temos o LASIK, onde a recuperação é praticamente instantânea. A anestesia cirurgia refrativa laser é apenas com colírio, não leva agulha, não leva sedação, e a gente precisa da consciência do paciente e que ele esteja acordado para ele ficar olhando na mira do laser. Teoricamente, com a cirurgia refrativa a laser, a gente pode zerar entre 8 a 10 graus de miopia, até 5 ou 6 graus de hipermetropia e entre 4 a 5 graus de astigmatismo. Porém, esses graus não são assim tão rígidos. Tudo depende dos exames pré-operatórios, da espessura corneana do paciente e de outros fatores. Pode ser operada miopia, hipermetropia, astigmatismo ou combinação deles. Teoricamente, a gente começa a operar a partir dos 21 anos, com grau estável, já acompanhando faz algum tempo. Tem casos em que a gente pode operar antes, a partir dos 18 anos, ou inclusive antes, em casos de graus muito altos, que dêem uma qualidade de vida, que estejam prejudicando a qualidade de vida do paciente. Por exemplo, pessoas de 15 anos, que têm um grau extremamente elevado, que prejudique o dia a dia, daí a gente já pode optar por corrigir um pouco esse grau, visando a melhorar a independência do paciente, a liberdade e a qualidade de vida. Tem risco sim, tem risco como toda cirurgia. Um deles é a infecção pós-operatória, é uma complicação que não é muito esperada, é muito raro de acontecer, porém existe. Outro risco são inerentes à técnica cirúrgica, né? O LASIK tem seus próprios riscos, o PRK tem seus próprios riscos, mas em linhas gerais é uma cirurgia bastante segura, com bastante previsibilidade e com um pronóstico bem assertivo no pós-operatório. A cirurgia refrativa, ela começou mais ou menos a partir dos 1930, com um médico japonês, né, começou a técnica de remodelação corneana, daí foi avançando a partir de 1960, melhorando a técnica, e o PRK e o LASIK estabelecido e patentado
para o exercício profissional a partir dos anos 90, 95. É muito segura, é uma das cirurgias mais seguras hoje em dia na oftalmologia e eu acredito que até seria uma das cirurgias mais seguras no corpo inteiro. É uma cirurgia que ela não é extremamente invasiva porque a gente não entra para dentro do olho, então isso elimina o risco de infecção intraocular, né? É uma cirurgia que a gente faz só na superfície da córnea, então é uma cirurgia extremamente segura. A catarata é diferente da cirurgia refrativa a laser. A catarata ela é uma doença fisiológica onde todos nós vamos chegar porque é um envelhecimento da própria estrutura interna que nós temos, que é o envelhecimento do cristalino. Ela é uma lente natural que nós temos, que está dentro do olho, então a catarata não pode ser vista a olho nu, a gente tem que examinar com microscópio oftalmológico para avaliar ela. E o envelhecimento dessa estrutura é o que forma a catarata. Ela é uma cirurgia intraocular, a gente tem que entrar dentro do olho do paciente para tirar a estrutura envelhecida e no lugar implantar uma prótese ocular, que é a famosa lente intraocular. A anestesia é feita com anestesia local, bloqueio do nervo óptico ali no local e sedação. O paciente não fica internado, ele vai no dia da cirurgia, seja o período da manhã, período da tarde, faz um internamento temporário para fazer a cirurgia, terminado o procedimento, esperar acordar da sedação e ele pode voltar para casa. A colocação da lente intraocular, hoje em dia, ela pode ser feita junto com a cirurgia da catarata ou pode ser feita sem a cirurgia de catarata. Quando é feita com a cirurgia da catarata, ela é feita com o intuito de trocar essa estrutura envelhecida. Quando é feita sem encostar na catarata, porque ainda não existe catarata em casos de pacientes jovens, ela é feita na lente intraocular para zerar graus muito altos. Pode ser de miopia, de hipermetropia ou de astigmatismo. Hoje em dia a gente tem mais de 15 fornecedores de lentes intraoculares no Brasil e dentro desses, não lembro de cabeça, são 12 ou 15, mas dentro deles tem 1 milhão de opções de portfólio de lentes intraoculares que elas se adaptam à necessidade de cada paciente, de cada profissão, porque a necessidade visual de uma pessoa é muito diferente de outra. Então a gente tem que analisar o dia a dia da pessoa, a rotina, o que faz. É uma pessoa que lê muito, que estuda muito, que faz muito trabalho de escritório, ou é uma pessoa que faz mais trabalho de campo, ou um esportista. Então tem todas essas características para escolher a melhor lente personalizada para cada caso. Quanto mais tecnologia estiver associada à lente, maior o custo da mesma. Existem maiores riscos que na cirurgia refrativa laser pelo fato dela ser uma cirurgia intraocular. A gente tem que invadir o olho, entrar para dentro, fazer um corte e invadir estruturas que são estéreis, né? O procedimento é feito por um corte de 2 milímetros. Eu uso um aparelho chamado de faco emulsificador. Com esse aparelho a gente faz uma trituração e aspiração dessa estrutura envelhecida, que é a catarata. Uma vez limpado tudo isso, é implantar uma lente pelo mesmo orifício de 2 milímetros. A maioria dos profissionais que fazem esse tipo de procedimentos intraoculares são os oftalmologistas especialistas em cirurgia de catarata ou em cirurgia refrativa. A cirurgia de catarata é uma cirurgia que ela proporciona muita qualidade de vida pelo fato de que ela é uma doença que vai acontecendo aos poucos. Então a pessoa ela não percebe quão ruim está enxergando. Até às vezes as pessoas vêm no consultório e a gente fala, olha, o senhor está com catarata ou a senhora está com catarata, e essa pessoa termina se surpreendendo com o diagnóstico. Ou também acontece o outro caso que vem paciente para ver uma segunda opinião, para verificar o diagnóstico. Foi diagnosticar a catarata em outro serviço ou em outra cidade, daí vem para fazer o diagnóstico certo para ver se de verdade estão com esse diagnóstico, porque eles não estão sentindo nada, né? A catarata, ela não dói, ela não causa olho vermelho, ela não vai apagar a visão de um dia para o outro, então ela é uma doença que vai apagando aos poucos, então o paciente não percebe, ele vai tirando a qualidade da visão aos poucos o paciente não vai enxergando mais as placas tão de longe, as cores vão ficando apagadas, os detalhes dos rostos das pessoas, quando já estão em casos mais avançados, já vão ficando menos evidentes, né? E é uma situação muito engraçada. Quando a gente opera,
é sempre um olho primeiro, depois o outro. Via de regra, primeiro opera o que está mais avançado, depois o menos avançado. Quando a gente opera o primeiro olho e o paciente vê no primeiro, no segundo, depois o operatório, ele fica assim, meu Deus, desse jeito que eu tinha que enxergar, eu estava enxergando muito mal. Quando ele opera, ele percebe quão ruim que ele estava enxergando ao longo dos anos, porque é um processo que vai de anos. Ele começa por volta dos 50 anos e vai acontecendo bem devagar até chegar ao ponto que o paciente perceber que já não dá mais, que normalmente é uns 65, 69 anos, aí que o paciente vem procurar porque está alguma coisa ruim. Mas a partir dos 55 anos, um paciente com hipermetropia e uma catarata bem inicial já pode realizar a cirurgia de catarata. O paciente com diabetes pode ter afecção do fundo de olho. Devido ao diabetes, pode ter a retinopatia diabética e a catarata atrapalha a visibilidade do fundo de olho. Então, no paciente diabético, quanto mais cedo fizer, é melhor. Agradeço muito o convite. Para maiores informações, vocês podem me procurar no Instagram, @doutora Silvia Magali Fretz de Maier, ou podem procurar no @Clínica Cristalix. Muito obrigada. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou mais 2 investimentos dentro do programa Rota do Progresso do governo do estado. Serão 309,7 milhões de reais em empreendimentos da cooperativa Lar Agroindustrial na cidade de São José das Palmas, oeste do estado, Rio Bom, no norte do estado, e Diamante do Oeste, no oeste do estado, e da cooperativa Copagril Agroindustrial em Bom Sucesso, no norte do estado. A Rota do Progresso foi lançada em junho deste ano com previsão de 2,5 milhões de reais em investimentos, beneficiando 80 municípios. Futebol, alegria do povo, com José Domingos. Um abraço a você, um abraço ao senhor, a senhora, a todos. Um abraço ao Johnny Schemberg. O Botafogo está num ano sensacional. E por que não fechar este ano com chave de ouro? O Botafogo começa hoje uma empreitada que há algum tempo o futebol brasileiro não alcança, o título mundial de clubes. O Botafogo vai enfrentar o Pachuca, equipe mexicana, equipe de tradição no México, com bons jogadores. Será um jogo importante. Para o Botafogo chegar à decisão do título mundial, o Botafogo terá que ganhar esta partida e ainda mais um jogo. 2 jogos e daí a grande decisão. Vamos torcer para que o Botafogo realmente alcance este título tão almejado, tão esperado há tantos anos pelo futebol brasileiro. Mais do que nunca, o futebol brasileiro está precisando de uma conquista internacional. Há muito tempo o nosso futebol está em baixa, não temos conquistado títulos do mundo. O Brasil, um país pentacampeão mundial, não conseguiu mais títulos em Copas do Mundo. As possibilidades da próxima Copa são remotas porque observa-se que outros países estão em evolução no futebol e o nosso futebol aqui, continental, na disputa da classificação para a Copa do Mundo, o Brasil está muito mal, poucos resultados positivos. Recentemente estava na 6ª posição, termina o ano numa posição também abaixo do que normalmente o futebol brasileiro apresenta. Então, vamos torcer, e torcer muito, para o Botafogo fazer uma competição gloriosa e vencedora. Muito grato, até a outra. Não há solidão mais triste do que a do homem sem amizades. A falta de amigos faz com que o mundo pareça um deserto. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Shalom e emuná a todos sem exceção.